Meus queridos, um feliz 2020, feliz ano novo para você. É um grande prazer ter você novamente aqui conosco no canal Movidos por Missões. Esse canal foi criado com o objetivo de trazer a palavra de Deus, a responsabilidade à igreja do universo missionário, ou seja, em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Hoje eu quero meditar com você em uma carta aqui que está inserida no livro da Revelação, Apocalipse, capítulo de número 3. Se você tiver a sua Bíblia, acompanhe comigo. Diz assim: a última carta à igreja de Laodiceia. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve isto, diz o Amém, o testemunho é fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem deras fosse frio ou quente? Assim, porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho em falta. E não sabes tu que és desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Aconselho-te que de mim compre ouros provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. E que unja os teus olhos com um colírio para que veja. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Se pois zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Certamente, irmãos, ouvir é diferente de escutar. Às vezes nós escutamos por educação, escutamos uma palestra, escutamos um pastor, mas quando o Espírito Santo nos chama para ouvirmos, é porque a palavra é digna de total credibilidade. Total credibilidade. E ao meditar nessa carta, irmãos, nós vemos que essa igreja foi a única igreja das 7 igrejas que não recebeu nenhum elogio da parte do Senhor Jesus. Ele diz: quem dera que fosses frio ou quente, porque não és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. O que o Senhor Jesus estava querendo dizer com isso àquela igreja? Bom, Laodiceia era uma igreja muito opulenta, uma igreja rica, uma cidade rica, conhecida pela sua produção de lã negra, conhecida pelos seus bancos, conhecida pela sua posição estratégica, ao ponto, irmãos, dessa cidade sofrer um terremoto em 60 depois de Cristo e não aceitar a ajuda do governo romano para reconstruir-se. Não, nós damos conta disso. Quer dizer, se sentiam muito, e Jesus aparece não traz nenhum elogio àquela igreja. E erroneamente, irmãos, algumas pregações aparecem no sentido de que querem pontuar um grau de espiritualidade, dizendo: ou você é um crente quente, ou você é um crente frio, ou você é um crente morno. Sendo que Jesus aproveitava todos os elementos ao seu derredor. Os elementos do solo, os elementos antropológicos, os elementos geográficos. E Laodiceia, irmãos, situava-se entre duas cidades. Ao norte, Hierápolis, que era uma cidade famosa pelas suas águas quentes, e eram atribuídas a essas águas poderes medicinais. Ou seja, qualquer sorte de dores que qualquer ser humano tinha, corria para Hierápolis, porque Hierápolis era conhecido como lugar de cura. E ao sul de Laodiceia ficava Colossos. Colossos era conhecido como lugar de oásis, conhecido como um lugar de
refrigério. Havia até uma cidade chamada Orejon, que na entrada da cidade havia uma placa, lugar de refrigério. E Laodiceia ficava entre essas duas cidades, Hierápolis ao norte e Colossos ao sul. Só que em Laodiceia, apesar de toda a sua riqueza, apesar de toda a sua produção de lã negra, apesar de seus templos suntuosos, eles não tinham água, irmãos. A água chegava por um aqueduto e chegava morna. Ou seja, imagina só os crentes de Laodiceia tirando, aquela água morna daquele aqueduto e falando, poxa, quem dera se essa água tivesse fria ou quem dera se essa água tivesse quente. E Jesus aproveitou esse elemento, querendo dizer uma única coisa, que aquela igreja, apesar de ser rica, apesar de ser próspera, ela tinha se tornado insípida, como o sal. O próprio Senhor Jesus disse, se o sal que houver em nós se tornar insípido, para que se presta? Jesus não se incomoda, irmãos, ou não se impressiona com grandes construções, com grandes templos, com primorosos sermões. Não, ele se impressiona com uma igreja que ama missões, com uma igreja que entende que o Evangelho deve ser pregado em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Então o Senhor Jesus estava dizendo, olha, eu conheço as obras de vocês, ou seja, eu conheço tudo o que vocês estão fazendo, a rotina que vocês têm no templo, a soberba de vocês. Irmãos, 2020 chegou. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus não queria condenar a igreja, não, de maneira nenhuma. O profeta maior Ezequiel diz que Deus não tem prazer na morte de ninguém antes que o ser humano se arrependa e se converta. O Senhor Jesus só queria que essa igreja voltasse para os trilhos. Então ele diz, eu conheço as obras de vocês, eu conheço que vocês não se importam com o próximo, eu conheço que vocês só olham para vocês mesmos, para o templo de vocês. Deus não se incomoda com templos, com construções. Ele não se impressiona com isso. Deus se impressiona quando nós, como cristãos, levamos o nome dele ou pregamos o nome dele, porque o Evangelho é querigmático, é proclamativo. É com isso que ele se impressiona. Se nós estamos pregando o nome dele em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra, para que haja libertação entre os povos e nações. Que 2020, meu irmão, você venha assumir um novo compromisso. Olha o que Jesus disse para essa igreja, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entro e ceio com ele. Então é necessário, irmãos, que nós preguemos a palavra para que o Espírito Santo trabalhe e entre e para que as pessoas abram as portas do seu coração. Aqui atrás você está vendo um banner de muitas nações, muitas. E muitas delas, irmãos, há perseguições severas. Que nós, irmãos, venhamos entender o nosso real papel. Jesus estava dizendo, olha, quem dera se vocês fossem quentes, ou seja, que vocês trouxessem cura às almas, cura espiritual, cura emocional, cura física, porque Hierápolis era conhecida como lugar de cura. Ou seja, a igreja existia, mas não estava promovendo cura. Que discurso duro, irmãos. E Jesus olhou para aquela cidade do sul e dizia, quem dera se vocês, igreja de Laodiceia, estivessem trazendo refrigério às almas cansadas, às almas abatidas, às almas aflitas. Meu querido irmão, Jesus está à porta e está batendo. Que em 2020 você use a sua vida, que em 2020 você use os seus recursos financeiros para patrocinar viagem dos missionários, para abraçar um missionário, para adotar um missionário, para orar por missões, porque essa é a vontade do Pai, que o nome dele seja conhecido em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Veja bem que
Havia um remédio para aquela igreja. Ela precisava voltar aos trilhos, ela precisava saber que a obra não é uma obra dentro da caverna, não é uma obra dentro da igreja. Não, a obra é fora. É ir para fora, é ser luz fora, é ser sal fora. Tenha um 2020 abençoado e assuma um novo comprometimento com Jesus e com missões. Que todos os seus dias de 2020 sejam para glorificar o nome do Senhor e levar o nome de Jesus Cristo até os confins da terra. Ore por missões, patrocine missões e seja abençoado em nome de Jesus. Aqui quem fala é o pastor Gilmar Pinheiro. Se você gostou desse vídeo, dá o seu like lá no final, comenta, compartilhe e nos ajude a divulgar a causa missionária. Deus abençoe a sua vida e tenha um 2020 de paz, em nome de Jesus. Amém.